Desde que saiu do acampamento ao pé do Monte Sinai, lugar tradicional onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, o povo de Israel já tinha andado quase 250 quilômetros. Ao longo dessa caminhada, vagueando pelo deserto, parando muitas vezes, acampando e levantando acampamento, tiveram muitos problemas e dificuldades. Foi por isso que levaram mais de um ano fazendo uma viagem que normalmente, sem paradas, levaria apenas 11 dias nas condições daquele tempo. Se fosse hoje, com estradas asfaltadas e carros modernos, a mesma distância seria percorrida em menos de 3 horas. Bem ou mal, chegaram à região de Cádiz Barneia, pertinho da fronteira de Canaã, a prometida terra de seus sonhos. Embora se sentissem cansados, um tanto desanimados e cheios de saudade, sua esperança renasceu ao saberem que haviam chegado quase no limite da terra da abundância. Muitos do povo vieram a Moisés sugerir que ele mandasse espias a Canaã, a fim de que fizessem um levantamento completo de tudo que vissem por lá, trazendo depois um relatório sobre o povo, as cidades, os costumes e tudo mais. Moisés gostou da ideia e pôs em prática o plano da espionagem. Escolheu homens principais dentre os filhos de Israel, inteligentes, espertos e com qualidades de agente secreto. Veio um de cada tribo. Reunidos os 12 espias, Moisés passou-lhes as instruções sobre como proceder lá em Canaã. Entre os espias, achavam-se 2 de espírito excelente e que perseveraram em seguir ao Senhor. Eram Calebe e Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi pelo sul da Palestina e penetrai nas montanhas e vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má? Que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas? E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Assim, sob as ordens do grande líder do povo de Deus, os espias subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. Subiram as montanhas e chegaram até o vale de Escol, na zona montanhosa da Palestina central. Ali encontraram a terra que mana leite e mel, uma expressão geral a fim de expressar abundância. Naquele tempo, a Palestina era muito menos seca e árida do que é agora. Chegaram, viram e voltaram depois de 40 dias em missão secreta entre os cananeus. Os 12 espias prepararam seu relatório. Foram opiniões diferentes, mas que num ponto estavam de acordo. Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Noutros pontos não concordavam. A maioria deles veio falando mal da terra prometida. Sua mensagem foi altamente desanimadora, contagiando o espírito do povo que ouviu o relatório. As notícias dos espias fizeram o povo murmurar. A murmuração aumentou e a situação se tornou muito delicada. O desânimo e a saudade apertaram, e a história dos hebreus atinge o ponto culminante de toda a sua viagem através do deserto. Os problemas emocionais, a grande sensibilidade e o espírito de reclamação, tudo veio revelar que Israel ainda não estava preparado para entrar em Canaã e que uma geração inteira estava destinada a morrer no deserto. Moisés viu diminuírem grandemente suas esperanças de logo entrar na terra prometida. Estes são, talvez, os mais dramáticos episódios descritos nas páginas do Velho Testamento. A multidão se inquietou com o que contavam os espias infiéis.
divulgaram algumas coisas de maneira exagerada. Sem dúvida que as aparências poderiam justificar o mau e negativo relatório. Do ponto de vista meramente humano, a conquista de Canaã pode ter parecido impossível, mas Deus havia prometido a posse e garantido a herança daquela terra fértil e lhes mandou que fossem, entrassem e conquistassem. O fracasso transmitido nas palavras dos espias em relação ao que deveriam ter feito e não fizeram, refletia dúvida no poder de Deus para entregar-lhes Canaã. A referência à condição física superior dos gigantes também parecia contradizer sua informação. Os espias exaltaram o poder dos que habitavam naquela terra, os cananeus. Falaram de homens gigantes, falaram de dificuldades e perigos. No caso de uma invasão de Israel naquela terra, haveriam de encontrar cidades fortemente muradas e grandes, povoada de homens fortes, difíceis de derrotar. Eram os gigantes filhos de Anak. Esse foi o relatório desanimador dos espias ao voltarem depois de 40 dias de espionagem. No dia seguinte, ao crescer o descontentamento, 2 dos espias que não tinham sido contagiados pelo pessimismo dos outros 10 resolveram falar para dar paz a Israel. Caleb iniciou um discurso perante o numeroso auditório dizendo palavras calmas, mas poderosas para convencer o povo. Apresentou-lhes um relatório diferente, bonito, inspirador e altamente positivo. Colheu dados precisos sobre a terra e seus habitantes. Apontou para os frutos colhidos por lá. Falou do enorme e pesado cacho de uvas que precisou de 2 homens para carregá-lo. Essa era a maior prova da fertilidade da terra. E, quanto às possibilidades de vencer as nações de lá, Caleb mostrou-se otimista. Disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Os demais espias, tirando Josué e Caleb, levantaram suas vozes e começaram o tumulto novamente, falando mal de Canaã, e chegaram a afirmar mesmo que seria impossível conquistá-la. Falaram outra vez de terror, exageraram as dificuldades, deram a impressão de que os cananeus eram gigantes e que a terra engolia seus habitantes. Pintaram o quadro do medo. Aí o povo temeu. Falaram em voltar para o Egito, esquecendo-se de que Deus é quem os havia tirado de lá e os estava conduzindo para a terra prometida. O povo chorou e gritou naquela noite. Ninguém conseguiu dormir. Tal foi a impressão causada pelo péssimo relatório dos 10 espias. Josué e Caleb não se conformavam com essa visão distorcida da realidade. Eles tinham olhado com bons olhos a terra de Canaã e tornaram a falar. A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos-la dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Mas a multidão gritou que Caleb e Josué fossem apedrejados. Nesse momento dramático da crise, a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. E falou: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com doenças o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Então Moisés
Respondeu o Senhor que, apesar de o povo ter dado crédito à palavra dos espias infiéis contra as maravilhas operadas por Deus, estava disposto a interceder pelo povo. Ponderou o servo de Deus que os outros povos, caso Israel fosse destruído agora, debochariam do Senhor que havia prometido introduzi-lo na terra e, fracassando, por isso os matou no deserto. E completou com as lindas palavras: o Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. Ao pedido de Moisés, o Senhor respondeu que perdoaria, mas afirmou que o seu propósito se cumpriria e falou que os infiéis e desobedientes não veriam a terra que com juramento havia prometido aos seus pais. Reafirmou que nenhum daqueles que o desprezavam viria a terra. Fez referência a Calebe como homem que tinha outro espírito e era perseverante em seguir ao Senhor. Ele entraria na terra, e com ele Josué também haveria de entrar em Canaã. Aos murmuradores, porém, não seria permitido entrar na terra de Canaã. De fato, a história sagrada nos diz que os israelitas de 20 anos para cima, que contra Deus murmuraram, cairiam mortos no deserto e ali seus cadáveres se consumiriam. E o fim dos 10 espias não foi melhor. Pelo contrário, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué e Calebe, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. O povo se entristeceu muito e decidiu subir e atacar o adversário povo amorreu que habitava naquela montanha. Deus não estava com eles, mas agindo presunçosamente subiram contra os amorreus. Estes saíram ao encontro com os israelitas, perseguindo-os como fazem as abelhas, e os destroçaram. Israel foi derrotado em Horma. O campo de batalha ficou cheio de cadáveres. O exército israelita foi completamente derrotado. Assim termina a história daquela geração inteira que deixou de confiar em Deus.